Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Gente, vamos para nossa revisão, né? Vamos aí continuar essa preparação para os vestibulares. Bom, o tema da aula de hoje, e que vai ser da próxima aula também, é cinemática angular, tá? Então, aqui dentro de cinemática angular, nós iremos analisar sobre os movimentos circulares. Então, tudo que nós temos sobre movimentos circulares. E quando eu digo movimentos circulares, eu estou falando tanto de um objeto fazendo uma volta completa. Posso pensar, por exemplo, eu pego um ioiô, estico o barbante, fico dando volta com ele está fazendo uma volta completa. Mas eu também posso pensar aqui, por exemplo, um carro fazendo uma curva, tá? Um carro fazendo uma curva pode não ser um círculo completo, mas ele está fazendo uma parte do meu círculo. Se ele está fazendo uma parte do meu círculo, já é considerado como movimento circular, aquele que não é retilíneo, aquele que não é reto. Tudo bem? Bom, logo no comecinho do estudo sobre movimento circular, nós vamos ter que ver alguns conceitos que são novos, mas nem tanto. Bom, primeiro vamos lá. Posição angular, né? Quando eu tinha o movimento retilíneo, eu tinha lá variação de espaço, que era a distância. A posição angular, ela é semelhante a variação de espaço, só que numa curva. Então, vou mudar até a minha frase. A posição angular, ela é análoga ao espaço, a variação de espaço, a distância percorrida, só que agora no movimento de curva. E olha que interessante, vamos supor que eu tenho aqui um carro que fez essa curva e chegou até aqui, né? Vamos pensar só nessa trajetória. A minha posição angular, né, a minha variação de espaço angular, ela vai ser justamente aqui em vermelho o tanto quanto ele andou. E essa distância que ele andou está referenciada por um ângulo, que eu chamei de ângulo A. Só que eu não posso trabalhar com ângulos. Eu vou ter que trabalhar com o que vocês já viram, inclusive em matemática, que é radianos. Então, para eu conseguir achar essa posição angular, eu vou ter que trabalhar com arcos. Então, eu tenho que achar o arco que esse automóvel percorreu. E esse arco, ele é dado em radianos. Aí, como eu faço para descobrir radianos? Muito simples, é uma regrinha de 3. 1 π radianos é 180 graus. Se eu quiser saber o ângulo A, eu vou colocar o ângulo A aqui embaixo, x, e fazer uma regra de 3. Bom, análogo à minha velocidade escalar, eu tenho a velocidade angular. Na minha velocidade escalar, vamos relembrar aqui só um pouquinho. Na minha velocidade escalar, eu tinha variação de espaço sobre variação de tempo. Agora, eu tenho na velocidade angular, que é esse símbolo que parece um W, essa letra grega, eu tenho a variação de posição angular. Lembra que eu falei que é análogo ao espaço? A variação de posição angular dividido pela variação de tempo. Então, a unidade que vai ser dada à velocidade angular tá aqui, ó, radianos por segundos. Então, eu vou pegar, ele levou aqui ele tá andando π sobre 4. Ele tá andando π sobre 4 radianos em 3 segundos. Faz a divisão e a velocidade angular vai dar tantos radianos por segundo. E eu também tenho uma aceleração angular. Vamos fazer minha referência? A aceleração retilínea, ela era variação de velocidade sobre variação de tempo. Olha, de novo,
A minha aceleração angular, esse gama, ele é a minha variação de velocidade angular sobre variação de tempo. Unidade radianos por segundo ao quadrado. Então percebam que o que nós temos aqui é muito análogo ao que nós tínhamos no retilíneo. O que vai mudar principalmente é o espaço, que o espaço agora é medido em radianos. E por isso todas essas unidades vão mudar. Então isso já é o principal. E todas as letrinhas vão mudar, né? Agora o espaço, por ser angular, não é mais S, é θ. A velocidade é esse W, que se não me engano chama O, que é o ômega. A aceleração é o gama. Então aqui eu vou ter outras letras, mas vai permanecer a mesma relação. Espaço angular sobre tempo, velocidade angular sobre tempo. Lembrando, posição é o tanto que ele anda. Velocidade é a velocidade com que ele faz esse percurso. E a aceleração angular, ela vai ser a aceleração que vai estar acontecendo aqui, ó. Ela é tangencial a este movimento, tá? Essa aceleração, ela serve para alterar o módulo da velocidade. Então eu quero que vocês anotem isso, porque vocês vão ver uma diferençazinha lá na frente. A aceleração angular altera o módulo da minha velocidade angular. Tá bom? Vamos prosseguir então. Eu tenho algumas transformações. Por quê? Se o espaço angular e o espaço retilíneo eles são próximos, eles vão ter uma relação. Se a velocidade angular e a velocidade escalar retilínea são próximos, eles têm uma relação. A aceleração é a mesma coisa. Então, vamos começar aqui do espaço, né? O meu deslocamento angular, ele é o espaço escalar sobre o raio. Que raio? O raio dessa curva, tá, gente? Não se esqueçam que isso, por essa curva ser um círculo, forma um raio. Então, se eu pegar e dividir pelo raio, eu vou ter o angular. A mesma coisa, se eu quiser saber o escalar, eu vou fazer o angular vezes o raio. Velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Ou velocidade angular é a velocidade escalar dividida pelo raio. A aceleração angular é a aceleração escalar dividido pelo raio. A aceleração escalar é a aceleração angular vezes o raio. Então aqui, gente, eu vou ter uma relação para a gente conseguir transitar entre essas grandezas, principalmente porque vai ter exercícios que eles vão passar os valores angulares, mas a resposta eles pedem em velocidade escalar retilínea, em metros por segundo. Então eu tenho que fazer toda a alteração das minhas unidades, tá bom? Em frente. O que mais que eu tenho ali na análise do meu movimento circular, né? Primeira coisa, eu tenho uma força centrípeta. Todo movimento circular tem uma força centrípeta. A força centrípeta é a força que está puxando, aspas no puxando o meu objeto para o centro do círculo. Porque se a gente for pensar que isso daqui é uma curva, por inércia, esse corpo gostaria de fazer esse movimento para fora e sair da curva. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma força em direção ao centro da minha curva, que quando dá a resultante, ele vai fazer a curva aqui bonitinho.
Então a minha força centrípeta é a força que puxa meu objeto para o centro da curva. Essa força, ela pode ser a força peso, pode ser a força normal. Essa força pode ser a força de atrito. Quando um carro está fazendo uma curva, é a força de atrito. Quando uma moto está no globo da morte, é força peso. Eu posso ter força de tração, né? Força de tração, que é o T. Então, aqui posso ter todas essas forças. Eu vou ter que olhar. A força que estiver me puxando o meu objeto para o centro do meu círculo vai ser chamada de centrípeta. E eu tenho uma forma de calcular isso. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o bendito raio. Então, por exemplo, quando tiver um carro fazendo uma curva, o que vai puxar ele para o centro da curva é a força de atrito. Então, eu sei que a minha força de atrito é igual à força centrípeta. Agora eu posso igualar as fórmulas. Força de atrito, coeficiente de atrito μ vezes a normal. Força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Fazendo essa igualdade, eu consigo descobrir outros valores, tudo bem? Então isso daqui me ajuda muito. E eu também tenho uma outra aceleração chamada aceleração centrípeta. Qual é a diferença? A aceleração que nós vimos, deixa eu pegar aqui. A aceleração que nós vimos era a aceleração angular. Essa aceleração angular, ela é responsável por alterar o módulo da velocidade. A minha aceleração centrípeta, ela vai ser em direção ao centro da curva e ela é responsável por modificar a direção e o sentido do vetor velocidade. Então, no movimento circular, eu tenho duas acelerações. Uma que vai mudar o módulo da velocidade, a outra que vai mudar a direção e o sentido da velocidade. E essa minha aceleração centrípeta ela é calculada como velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Sempre para o centro da curva, tá, gente? Sempre para o centro da curva. Tudo que é centrípeta, para o centro da curva. E detalhe, importantíssimo, não existe força nem aceleração centrífuga. Esse centrífuga que as pessoas antigamente acreditavam não passa de uma força de inércia. Por inércia, tá indo para fora. Mas o que existe é a centrípeta. Bom, vamos em frente. No meu movimento circular, eu vou ter duas grandezas importantes. Uma delas é o período, a outra a frequência. Levem isso para a vida de vocês. Período, porque vai ajudar inclusive quando a gente for ver ondulatória. Período é o tempo que eu gasto para completar um círculo. Então, período é um tempo. Ele é dado em segundos. Eu levo 5 segundos para dar uma volta completa. Então, período é 5 segundos. Frequência é o número de ciclos ou número de repetições que eu dou em 1 segundo. Em 1 segundo eu dou 2 voltas. Então, a frequência vai ser 2 Hz, Hz. Em 1 segundo eu dou meia volta. A frequência é meio Hz. E eu tenho uma relação entre eles. Eles são o inverso do outro. Então aqui, período, que é o T, é 1 sobre frequência. Ao mesmo tempo, frequência é 1 sobre o período. Tudo bem?
E eu também tenho uma relação deles com a minha velocidade angular, que a gente viu lá atrás, né, gente? Lembra? Velocidade angular e a minha variação de espaço angular, que é em radianos sobre variação de tempo. Eu vou ter uma relação disso daqui com período e frequência. Qual que é? Velocidade angular é 2π vezes frequência ou 2π dividido pelo período. Então aqui eu tenho algumas relaçõezinhas que vocês vão ver mais pra frente que vão nos levar a outras fórmulas. Mas é importante vocês saberem, né? Porque se um exercício falar que está fazendo uma volta com uma frequência, com um período de 5 segundos, pega 2π, divide por 5, você acha já a velocidade angular. Facilita o serviço. E para terminar os conceitos de hoje, nós temos a transmissão de movimento circular. O que é isso? Eu tenho duas rodinhas, certo? Essas rodinhas, elas são dentadas. Então aqui eu tenho tudo cheio de dentinho. Não sei se vocês conseguem entender. É como se na minha rodinha eu tivesse cheio de dentinho assim, como correia de bicicleta, tá? E eu também tenho uma corda ou uma corrente toda dentadinha. Então a corrente que tá passando aqui, ó, ela também é toda dentada. Então eu tenho duas rodinhas dentadas e uma correia dentada, que é com esses dentinhos, né, esses espacinhos. Conforme uma se mexe, eu tenho o movimento da outra. Isso se chama transmissão de movimento circular. E eu vou ter três tipos. O primeiro é esse daqui. Eu tenho uma corrente, eu tenho uma esfera, né, um círculo, em volta dela uma corrente, aqui transferindo para outro círculo. Aqui circular, aqui o B. Bom, se essa primeira coisa é a direção, né? Se a primeira está se movendo em sentido horário, a segunda também se move em sentido horário. Então a primeira coisa é que elas têm o mesmo sentido. Além disso, elas vão ter as velocidades escalares iguais. Então, a velocidade escalar dessa é igual à velocidade escalar dessa. Substituindo, eu posso ver que velocidade angular vezes raio da primeira é igual à velocidade angular vezes raio da segunda. Estou agora usando as fórmulas que a gente já viu para transformar aqui. Por consequência, com a fórmula que a gente acabou de ver de frequência, frequência vezes raio de A é igual a frequência vezes raio de B. Então aqui eu tenho três fórmulas, uma consequência da outra, para o meu primeiro caso. E percebam que essas fórmulas, elas se mantêm para o segundo caso, tá? São as mesmas fórmulas. O que vai mudar do primeiro para o segundo caso? Aqui eu não tenho mais uma correia, uma corrente dentada. Eu tenho as duas circunferências dentadas em contato. Pensem no filme Tempos Modernos do Charles Chaplin, aquelas máquinas dentro das indústrias, que giram uma para esse lado, a outra para esse lado. É algo semelhante a isso. As fórmulas serão as mesmas. A única coisa que vai mudar, o sentido. Se uma está girando em sentido horário, a outra vai girar em sentido anti-horário. Então aqui elas estão trabalhando em sentidos opostos. Tudo bem? O terceiro caso, ele é um pouquinho diferente. Eu tenho de novo duas circunferências e a correia dentada. Só que a correia dentada, ela não está mais presa em volta. Ela está presa no miolinho. Então, conforme uma se mexe, a outra vai se mexer também.
Primeira coisa, mesmo sentido, né? Vocês podem observar que igual no primeiro, aqui é o mesmo sentido. O que vai mudar são as fórmulas. Antes, o que eu estava igualando era a velocidade escalar, retilínea. Agora, o que é igual é a velocidade angular. Velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Se eu quiser transformar em velocidade escalar de A sobre o raio de A é igual à velocidade escalar de B sobre o raio de B. E eu também tenho que a frequência de A é igual à frequência de B, ou seja, em 1 segundo, ambas dão o mesmo número de voltas. Tudo bem? Bom, gente, essa videoaula serviu como duas, por isso que ela é um pouquinho mais longa. Então aqui vai ter 2 lições de casa. Primeiro, pro dia 31, para segunda-feira, a próxima aula, vocês vão ter que fazer as páginas 18 e 20. Então a gente vai dar uma revisada em tudo que foi visto nessa aula, vocês vão me explicar para ter certeza que vocês assistiram e vamos corrigir as páginas 18 e 20. Pro dia 2/9, já fica de lição de casa as páginas 21, 22 e 23, tudo da revisão semestral. Então aqui vocês já têm lição de casa para 2 dias, se quiser adiantar pode. Nos vemos durante a semana para nossa revisão, para os nossos exercícios, para o nosso treinamento para o vestibular. Um beijo no coração, bons estudos e tchau, tchau.